Ele não falou, aprendei, pois, a parábola de todas as árvores. Aprendei, pois, a parábola de qualquer árvore. Ele destacou a figueira. Em Lucas, ele manda olhar para a figueira e para todas as outras árvores, porque ele pensa que os santos dele, que são interessados pela profecia, pela palavra dele, vão se interessar pelas festas, para entender com profundidade como ele é um mestre profundo. Por isso que aqui apareceu trombetas. 4 festas se cumpriram, eu falei no primeiro vídeo, vou passar direto agora. Faltam 3 e está aqui, trombeta. Ele está vindo, dia da expiação. Para quê? Para nos levar para o milênio, festa dos tabernáculos. Pensarem que Israel não tem nada a ver com a figueira e a figueira não tem nada a ver com Israel. Seriam apenas exemplos, meros exemplos de árvores para falar do tempo do fim. Já expliquei as consequências de você crer assim, o desprezo da profecia, a pobreza que ficariam as palavras do Senhor Jesus, e prometi que ia continuar no vídeo 2, então essa é a continuação, tá? Não tem uma sequência certa. Eu gravei numa sequência, mas não tem uma sequência certa. Você pode seguir a playlist na sequência que está aí, mas se começou aqui a assistir, pode terminar, não precisa ir para um. Tá bom? Vai dar para entender de qualquer maneira, de trás para frente, de frente para trás. Então vamos lá. Esses textos aqui eu vou usar Mateus 24 e Lucas 21. E vou explicar coisas interessantíssimas. E tem também aqui, eu anotei 3 textos na verdade, né? Tem aqui Mateus 21. A palavra figueira, a primeira vez que aparece no Evangelho de Mateus, aparece em Mateus 21 e realmente é uma mera comparação. Parece que o Senhor Jesus só está interessado em dar ensino de fé, de oração, e ele não faz uma comparação tão clara com Israel, mas tem a comparação. É só você pegar a mesma parábola e ir para o outro Evangelho. Aí você vai ter acréscimos. Então, passando aí Mateus 21, anota aí, eu vou pôr na tela, no comentário fixo talvez, para você ler e ver que às vezes tem parábola assim que não faz uma comparação tão clara. Se você ler somente ela naquele evangelho. Mateus 21, do 18 ao 22. Leia em casa. Agora o que nós vamos ler e trabalhar é Mateus 24, do 29 ao 35. Vamos lá. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso é um texto que se encontra nos profetas, só para saber. Verso 30. Então, logo a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O Senhor Jesus aqui, ele falou da sua vinda, ele é um mestre, ele não está interessado em falar da sua vinda somente para os que ficaram. Então, aqui ele falou da sua vinda após esse ponto, e agora ele quer trazer a parábola da figueira para acrescentar riquíssimos detalhes sobre isso. Aí ele fala no verso 31, e ele enviará aos seus santos anjos com grande clangor de trombeta, as quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Logo após o Senhor ter falado isso, verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele não falou, aprendei, pois, a parábola de todas as árvores. Aprendei, pois, a parábola de qualquer árvore. Ele destacou a figueira. Em Lucas, ele manda olhar para a figueira e para todas as outras árvores, porque ele pensa que os santos dele, que são interessados pela profecia, pela palavra dele, vão se interessar pelas festas, para entender com profundidade como ele é um mestre profundo. Por isso que aqui apareceu trombetas. 4 festas se cumpriram, eu falei no primeiro vídeo, vou passar direto agora. Faltam 3 e está aqui, trombeta. Ele está vindo, dia da expiação. Para quê? Para nos levar para o milênio, festa dos tabernáculos. Aí diz, aprendi, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração aqui de verde, aqui estará nesse contexto, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele tirou todo esse contexto aqui, todas essas coisas dos profetas. Ele encaixou certinho aqui, tudo, desde quando ele está falando, desde Mateus 23. Aliás, tudo que o Senhor fala tem nos profetas. E aí, irmãos, qual é o segredo aqui do negócio? Verso 29.
Verso 31, e ele enviará os seus santos anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade da terra. Arrebatamento, em uma outra linguagem, significa colher os frutos da terra, colher as primícias para o Senhor, os 144 mil. Não são judeus que vão ser virgens, que não vai ter pecado na boca, que ainda vai ficar na grande tribulação para pregar o evangelho para os que ficaram e que vão ficar sem bodas também. E que vão ter que morrer ainda, sofrer a ira de Deus, que supostamente estaria caindo na grande tribulação sobre os que ficaram. Aqui está tendo a colheita dos seus santos. Por isso, trombetas. Trombetas preparam o povo para o dia da expiação. O dia da expiação, os irmãos sabem o que é a vinda do Senhor, e aí tem arrebatamento para a festa dos tabernáculos, e na festa dos tabernáculos tem muitos frutos. Nós somos as três árvores principais: videira, fazemos parte da videira, da oliveira e da figueira. E a árvore que está sendo destacada aqui é a figueira. O Senhor é a raiz de qualquer uma dessas árvores. Ele mesmo diz que ele é a videira, ele se compara com a oliveira. Paulo disse que se nós somos participantes da oliveira, nós somos participantes da raiz e da seiva da oliveira. A raiz é o que sustenta tudo. O Senhor é a raiz de qualquer uma dessas árvores, e nós, como povo, fazemos parte dos ramos e produzimos os frutos que vêm do Senhor, que seria, na revelação, os frutos do Espírito Santo que estão em Gálatas. É muito mais revelador você ler Gálatas com esses olhos. Aqui está tendo a colheita. E aí o Senhor Jesus quer falar da parábola da figueira, para a gente olhar para a figueira e ter discernimento dos tempos. Porque aqui, ele já disse antes que o abominável da desolação iria para a terra onde ele não poderia ir. Ele vai. Presta atenção, quem lê entenda, como diz o profeta Daniel. Vai chegar o fim, quando vocês estiverem vendo. E para isso tem que ter terra de Israel, não é? Aí as datas que são desprezadas, na verdade, fazem todo sentido na profecia. 1948, essa data é desprezada por muitos, mas em 1948, Israel passou a ser uma terra reconhecida por todas as nações, com muitas batalhas, com muitos empecilhos, mas Deus sempre dando vitória para um povo, ainda que ele não mereça, para se cumprir as promessas feitas a Abraão. Deus livrou Israel de tudo, conquistou Jerusalém de novo, com muita guerra, com muitas parábolas, mas está lá, agora tem terra. Então Israel, ele é a figueira, com certeza. E não fala somente só da terra de Israel, no sentido da localização, mas como nós conhecemos que o Senhor tem a intenção de unir eles com os gentios, em uma só casa, em um só povo, como mostra a revelação das duas casas, e tem a intenção de nos levar para Jerusalém, porque é de lá que o Senhor vai reinar sobre toda a terra. Jerusalém vai habitar no mesmo lugar, não vai ser destruída como a grande Babilônia, e de lá os santos vão reinar o mundo inteiro. Então tem que ter aquela terra. Nós vamos para lá novamente. Paulo disse em Efésios 2 que nós fazemos parte de Israel, da cidadania de Israel. Naquela época, ele não estava falando que era para qualquer pessoa pegar a carta naquela época e ir para Jerusalém e falar: olha, eu sou um gentil que agora aceitei o Senhor Jesus, então eu faço parte da terra de Israel. Não é isso, ele estava visando o futuro, que todos nós vamos para lá. Tem que ter terra de Israel, e isso é o florescimento da figueira. E aí, por isso que tem Lucas falando para olhar para a figueira e para todas as outras árvores. Todas as outras árvores somos nós. Nós vamos chegar lá, né? E aí o interessante é que aqui o Senhor vai falar: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O que tem a ver o verão com a figueira, com as árvores e os frutos? Irmãos, as 4 primeiras festas são as festas do inverno, as 3 últimas são festas do verão. Eu sei que muitas pessoas conhecem como festas do outono e da primavera, mas na palavra de Deus não está dividido assim, outono e primavera. Está dividido inverno e verão. Vai dar quase na mesma coisa, a discussão não é essa. Na palavra que eu vejo aqui no hebraico, inverno e verão, 4 festas se cumpriram e 3 festas ainda faltam se cumprir. E por isso que no verso 31 nós lemos aqui: ele enviará os seus anjos com grande clangor de amarelo, vamos pôr aqui de amarelo, com grande clangor de trombeta, trombeta no singular, porque aqui é a última. O ministério da festa das trombetas, ele cai dentro da última semana, dura 7 anos, e no toque da última trombeta se desencadeia todos os eventos que nos levará para o arrebatamento.
Arrebatamento, no toque da última trombeta, para se cumprir a última semana, a 70ª semana, para nos levar para a 7ª festa. Vamos entrar no 7º dia da criação, no 7º milênio, tudo 7, tudo alinhado. E aqui tem a palavra trombeta, não tem aqui a palavra expiação, tabernáculos, mas nós vamos encontrar um pouco mais dessa revelação em Lucas, entendeu? Por isso que em Apocalipse tem 7 trombetas, não é por acaso. Tem 7 trombetas porque ainda falta acontecer a festa das trombetas, o dia da expiação, que é o dia em que nós recebemos a redenção do nosso corpo, a glorificação, aonde o sumo sacerdote vai vir do céu, assim como o sumo sacerdote na antiga aliança naquele dia entrava no Santo dos Santos e saía de lá. O escritor de Hebreus já explica que o Santo dos Santos é uma figura do céu. O Senhor Jesus entrou e um dia sai de lá para nos levar para a festa dos tabernáculos. Então, a figueira aqui é o florescimento em primeira revelação, né? Numa camada mais simples de ver, é o renascimento da terra de Israel. Os judeus que agora passam a crer no Senhor Jesus. Muitos deles estão crendo. Não é difícil de compreender isso. Eu já vi pessoas falando que aqui a palavra figueira foi falada porque a figueira é uma árvore muito onipresente na terra de Israel. Então, como tem muita figueira, então acabou se tornando um símbolo de Israel, mas nada a ver para comparar uma coisa com a outra. Irmãos, da figueira sai figos. Nós vimos no primeiro vídeo que o Senhor Jesus comparou o seu povo como as primícias da figueira. Isso é desconhecer e rejeitar. Conhecer o Senhor pelas festas, pelos tempos determinados. Desconhecer o próprio dízimo. O que é dízimo na cabeça de muitos? Dinheiro. Mas dízimo na palavra de Deus é a 10ª parte das colheitas, das primeiras colheitas, que é entregue como primícias para o Senhor. O povo estava dando dízimo para Deus? Sim. Esse dízimo são as primícias. O povo tinha que entregar as primícias? Sim. As primícias do dízimo. Não tem uma entrega de uma coisa, outra hora uma entrega de outra coisa. 3 vezes ao ano, quem entrega as primícias entrega o dízimo, quem entrega o dízimo entrega as primícias. E isso era uma alusão ao povo de Deus sendo recolhido da terra como primícias entregue para o Senhor. Por isso que em 1 Coríntios 15 o apóstolo Paulo fala, Cristo ressuscitou sendo as primícias dos que dormem e depois nós, na sua vinda. É uma ordem de ressurreição. Cristo as primícias e depois nós na sua vinda, nós os que somos dele. Não tem terceira colheita, a quarta colheita, não tem nada disso. E aí depois que ele usa o assunto das primícias, ele fala do quê? De trombeta. No ressoar de uma última trombeta tem o arrebatamento. Se tem uma última trombeta, tem outras anteriormente. E ele não precisava do Apocalipse para conhecer isso, porque ele viu isso pelos profetas. Então essa é a revelação da figueira, renascimento da terra de Israel, os ramos, ali a árvore florescendo, os ramos produzindo frutos. Deu para compreender? É um sinal. Terra de Israel é um sinal que está bem perto da vinda do Senhor. Durante muitas gerações e muitos séculos, não tinha terra de Israel. Não tinha toda essa briga, essa questão, esses estudos. Hoje existe internet justamente para isso também. Para que nós passássemos a mensagem uns para os outros e pudéssemos olhar essas coisas e de longe saber o que se passa em outra terra sem mesmo estar lá. Para isso que existe internet também. Não é só para cair na mão da besta e ela ter um controle total. Então todos nós podemos olhar agora para Israel. Podemos ver em tempo real, quase que praticamente, né? Tempo real. Compreendeu? Agora nós vamos em Lucas para receber os acréscimos. Aí o que eu poderia destacar aqui? Verso 6. Vamos, verso 6. Diz assim: e certamente ouvireis, está vendo a palavra aqui? Ouvireis? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. De vermelho aí, ó. Ouvireis? Não é o fim. Agora vamos no verso, vamos ler o 8 também. Porém, tudo isso é o princípio das dores, que são dores de parto. Agora vamos pular no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Ó, o fim, agora veio. Quando o evangelho, esse evangelho que está na mente do Senhor, for pregado e entendido. Não só repetido essas palavras, pregado e entendido. Então vem o fim. E quando vem o fim, olha o que diz o verso 15, quando, pois, virdes
O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Antes ele diz, ouvireis, não é o fim. Agora, quando vocês estiverem vendo ele, com certeza o Senhor esperava que nós fôssemos ler Daniel, porque ele disse, quem lê entenda. Ele é o chifre pequeno. Ele se levanta no meio de 10 chifres e o que ele faz? Guerra contra 3. Então nós não vamos estar apenas ouvindo rumores de guerra, nós vamos estar vendo guerras. E isso tem que acontecer ou duas opções, um pouquinho antes da última semana ou dentro da metade da primeira semana. Para mim faz mais sentido acontecer um pouquinho antes da última semana. Acender no meio de 10 chifres, ou seja, já vai ter um reino, né, unido de 10, mais ou menos como você vê na ONU. Não é olhar aquilo ali e falar que é a 7ª cabeça da besta, que são os 10 chifres, não é isso. Mas é mais ou menos como você olhar aquilo. As nações já estão unidas. Ele vai ali se levantar e 3 nações vão se rebelar contra ele. Não vão aceitar o seu império. Então ele vai fazer guerra e vai vencer. Reino do Norte contra o Reino do Sul. Nós vamos ver isso. Então é o tempo do fim, porque aí nós já entramos na última semana. E aí, bom, pensando lá na última semana, na metade da semana, em Apocalipse, faz mais sentido para mim que essas guerras aconteçam um pouquinho antes, para que no início da semana ele esteja dominando sobre os 10 chifres. Ou começa um pouquinho antes da última semana e entra dentro da última semana. O que não pode acontecer é ele fazer tudo isso na metade da semana em diante. Não pode, porque em Apocalipse 17 diz que os 10 reis são 10 reinos que não receberam autoridade, mas receberão poder e autoridade por uma hora, e eles entregam esse poder e autoridade para o anticristo. Então os 10 ali já estão unidos, e a partir dali não faz sentido ele fazer guerra contra 3, porque ali os 10 entregam o poder. Antes disso, os 10 não estão em concordância, 3 não concordam, então por isso tem essa guerra. Por que eu falei tudo isso? Porque isso volta a acontecer, essa palavra volta a aparecer aqui na parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecer. Todas, o que ele falou, não só ouvir, mas quando vê, nós vemos o florescimento da figueira, o renascimento de Israel, estamos vendo as Nações Unidas, falta só ver 10 países unidos, o anticristo se levantar no meio de 10, chegou o fim. A parábola da figueira está para falar tanto disso como da colheita do povo de Deus, etc, etc. Já pensou se o Senhor Jesus aqui tivesse destacando a parábola da figueira só para comparar eventos de guerra com o renascimento de uma figueira, de chegou o verão? Seria uma comparação tão pobre para um homem que é o dono das parábolas, que criou todas as festas, as conexões, para um homem que disse nos Salmos, em espírito, antes de se fazer carne, abrirei a minha boca por parábolas e anunciarei coisas ocultas antes da fundação do mundo. Seria uma comparação muito pobre. Imagina, o Senhor Jesus, ele queria dar um sinal para a gente, agora vai cair a ficha. Aí ele falou ali da guerra, rumores de guerra, das catástrofes e pestes e fome. Aí ele pensou, eu tenho que fazer isso ficar mais claro. Como que eu faço? Já sei, vou usar as árvores. Qual árvore que eu uso? E na terra de Israel tem muita figueira. Vou usar a figueira. Não estou comparando uma coisa com a outra, nada de espiritual. Eu estou só falando que quando eles veem que chegou o verão e a figueira e todas as outras árvores começam a brotar, chegou o fim. Irmão, que pobreza é isso? Não precisa dessa parábola, se fosse só isso. Ele poderia apenas falar, irmãos, quando vocês verem todas essas coisas acontecer, chegou o fim. Não precisa de parábola de figueira, de árvores. Ou seja, estão vendo guerras? Estão vendo a abominável da desolação indo para o lugar onde não deve estar? Chegou o fim. Mas ele não quer falar só isso. Árvores florescendo e dando frutos com guerras acontecendo, nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se a gente tem que entender que tinha que ter um sinal que a terra de Israel iria voltar a ser terra, os judeus iriam passar a crer no Senhor, nós iríamos estar anunciando o Senhor e poderíamos estar vendo a terra de Israel e todos os acontecimentos sem estar lá, e teríamos que nos preparar para ser como árvores que produzem frutos do Espírito Santo e frutos que vão ser entregues para o Senhor, aí faz sentido a parábola da figueira.
Caiu a ficha? Então aí você entende a pobreza de escatologia, de revelação, de quem desconecta essas coisas, às vezes até sem motivo. Agora vamos finalizar em Lucas 21, verso 27. Pode ver como é o mesmo contexto de Mateus 24, mas com acréscimos. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Tem revelação dupla aqui no mar e nas ondas. É literal e espiritual. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Expectativa é estar esperando coisas horríveis que vão acontecer, principalmente no nosso mundo de mídia, de câmeras, de filmagem, de notícias, de previsões, de teorias de conspiração. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lembrou de alguma festa aqui? É a festa da expiação. O apóstolo Paulo compara a redenção com expiação em Efésios 1 e Efésios 4. Em Hebreus, o escritor de Hebreus fala mais claramente ainda, mostrando que redenção é o dia da expiação. Aliás, na carta todinha, desde o capítulo 1, ele está falando desse dia. Aqui apareceu o dia da expiação, mas não aparece trombetas. Lá em Mateus aparece trombetas, mas não aparece a palavra-chave. Deu para compreender? Aí vem a parábola da figueira. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Olha para a terra de Israel e olha para os homens no mundo inteiro. As árvores aqui é de interesse do Senhor. Não é qualquer árvore, qualquer verão, sabe? Apenas estações. Verso 30. Quando começar a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo? Assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Se fosse só para comparar uma coisa com a outra, sem revelações espirituais, não precisava de parábola de figueira e de nenhuma outra árvore. Ele poderia catar essa frase aqui, ó. Quando virdes acontecerem essas coisas, ele poderia pegar essa frase e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim, mas quando vocês estiverem vendo tudo isso acontecer, chegou o fim. Para que parábola? Mas ele está falando aqui, quando vocês virem essas coisas acontecerem, principalmente as árvores, chegando o verão, as árvores dando fruto, chegou o fim. Porque os homens vão estar agora cheios do fruto do Espírito Santo, árvores que estão gerando frutos para serem recolhidos como primícias para Deus. Por isso, ele enviará os seus santos anjos com um grande clangor de trombeta e eles vão recolher os seus eleitos.